Fala, príncipes e príncipas. Do jeito que a gente combinou, vamos aqui fazer uma sala de aula invertida. Eu vou fazer essa aula que ficou para mim de lesões ligamentares do joelho e lesões de menisco e lesões ligamentares, cápsulas ligamentares do tornozelo. A gente vai fazer essa aula, vou mandar esse link desse vídeo para vocês. E quando a gente retornar presencial, a gente vai tirar as dúvidas e vamos fazer a aula prática. Esse conteúdo, como foi combinado, vai cair na prova. E a prática, quando eu for dar a próxima aula, a gente faz, beleza? Então vamos embora. O tema da aula de hoje vai ser lesões ligamentares do joelho e do tornozelo. Eu aproveitei essa aula para também inserir a parte de lesões meniscais, já que a gente planejou inicialmente falar sobre medicina esportiva, principais lesões, só que ficar muito extenso. Então a gente dividiu a aula. O professor Eduardo ele já deu a primeira parte de lesões esportivas e eu vou dar a continuidade. Então, só para situarem, por que colocar lesões ligamentares, tanto tornozelo e joelho, como junto de lesões esportivas? O esporte já é bem documentado historicamente, aqui só para ilustrar, achado na tumba de Beni Hassan, aqui no Egito Antigo, já posições de lutas de modalidades esportivas já praticadas no Egito Antigo. E aqui uma ilustração que é só para exemplificar a importância de Galeno, um médico que cuidava de atletas gladiadores. Ele ficou muito famoso por causa disso. Tudo medicina, a gente tem que ter um pouquinho de noção sobre epidemiologia. Então, ó, esse artigo aqui, artigo nacional, que ele fala quais são as principais lesões que ocorrem, as lesões musculoesqueléticas que ocorrem na prática esportiva. Eles acharam que 80% das lesões esportivas são no sistema musculoesquelético. Dessas lesões, quase um terço ocorre no joelho e 2/3 dessas lesões ocorrem durante uma competição. Então, daí a importância dessa aula junto com lesões esportivas, que é muito frequente ter essa lesão, seja no alto nível ou então no esporte amador, ter essa correlação. Em termos estatísticos, isso aqui foi do mesmo artigo, 38% das lesões ocorrem na prática de futebol. A gente sabe que o futebol é o esporte mais praticado no Brasil, mas tem que ver também que existe uma crescente de outras modalidades, como corrida de rua, atividade que tem bastante impacto, vôlei, nas decolagem e aterrissagem, e as lutas, principalmente com a popularidade do MMA, vem crescendo. Nesse mesmo artigo, ele pega as lesões que ocorrem no futebol e ele elenca quais são as mais prevalentes. Aqui, ó, lesão do ligamento cruzado anterior, mais da metade dos pacientes com lesões no joelho decorrentes de futebol. E os meniscos, lesão meniscal, vem em segundo lugar. Aqui foi um print do artigo, mas pelo gráfico aqui é 15%. Para a gente gravar bem, lesões principais, mais da metade ocorre no ligamento cruzado anterior e 15% meniscais. Para a gente aqui recapitular, quais são as principais estruturas ligamentares do joelho? A gente tem o que é chamado de o pivô central, que ele é o ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado posterior. Eles ficam aqui, por isso que é chamado de pivô central. Depois tem os ligamentos colaterais, o lateral, aqui, e o ligamento colateral medial, esse aqui. E ainda estruturas importantes, como eu falei, eu vou incluir aqui na aula, que são os meniscos, menisco lateral e menisco medial. Além dessas estruturas estáticas,
o joelho ele ainda conta com estruturas dinâmicas, que são os estabilizadores dinâmicos. Entre os principais estão o aparelho extensor, ou mecanismo extensor. Como a gente falou naquela aula de fratura de patela, a primeira aula que eu dei, além da patela, faz parte do mecanismo extensor o tendão quadricipital e o tendão patelar. Ainda como estabilizador dinâmico, existem os flexores e o trato iliotibial. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, quando você está diante de uma lesão, é diferenciar se ela é aguda ou se ela é uma lesão crônica. Pela anamnese, pela história clínica, dá para diferenciar fácil. Geralmente, agudo, o paciente chega com queixas agudas, ele fala quando é que foi a lesão. E já nas lesões crônicas, é importante porque a questão da lesão degenerativa, ela é importante, porque apesar de, por exemplo, pode ter uma lesão meniscal e a questão dela ser aguda ou crônica vai diferenciar um pouco o tratamento. Assim como no joelho, no tornozelo, qualquer lesão cápsula ligamentar, a gente gosta de classificar elas. A gente usa essa classificação, não chega a ser uma classificação universal, mas dá para usar bem ela. O grau 1 corre apenas o estiramento ligamentar. No grau 2 existe uma lesão parcial, só que essa lesão já é incapacitante, ou seja, eu tenho uma lesão, pode ter uma lesão de um ligamento, mas não completamente. Já no grau 3, existe uma ruptura ligamentar, geralmente de um ou mais ligamentos. É uma lesão completa e já é mais grave. Então vamos lá, vamos falar de algumas lesões agudas. Aqui a aula foi dividida. Uma introdução, vamos falar primeiro do ligamento cruzado anterior, outras lesões do joelho, ligamentares, depois menisco e a gente encerra com tornozelo. Então, como lesão aguda, vamos falar logo do lesão do ligamento cruzado anterior. O cruzado anterior, ou LCA, ele é o principal estabilizador contra a translação anterior da tíbia. Aqui na ilustração dá para ver, ó. Ele impede que a tíbia faça esse movimento de anteriorização. Ele é o principal. Ele ainda atua na estabilidade rotacional e ele age de forma sinérgica ao colateral medial. E ainda ele, na sua composição, ele possui muitos mecanorreceptores, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, que são nociceptivos. Então, ele é fundamental, além de estabilizador, propriamente dito, ele atua na propriocepção do joelho. Anatomicamente, vocês já viram isso aí? Ele origina assim, no côndilo lateral do fêmur, na face medial do côndilo lateral, e ele se insere na tíbia. Ele fica, mais precisamente, ele fica posterior ao corno anterior do menisco lateral. Ele tem origem aqui, ó, na face medial do côndilo femoral lateral, se insere aqui na tíbia, e anatomicamente ele é dividido em duas bandas, que é a banda posterolateral, essa aqui em vermelho, e a anteromedial. Esses nomes são decorrentes à anatomia dessas duas bandas. A banda posterolateral, ela está mais lateral, mais posterior em relação à outra banda. Elas atuam em sinergismo, apesar que a banda anteromedial ela influencia mais na translação anterior da tíbia, e a posterolateral influencia mais naquele movimento rotacional, aquele movimento de pivô. Mas as duas atuam de forma sinérgica. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo, que a gente vai ver aqui como é que ocorre o mecanismo de lesão do LCA. Ó, preste atenção aqui na perna dele, o movimento que faz. Vamos ver a seguir outro exemplo. Aqui, preste atenção aqui no pouso dessa atleta de vôlei. Aqui no detalhe. Olha o movimento que a perna faz. E aqui em outro esporte, no futebol. Então, o que é que eu queria que vocês identificassem basicamente
nesse mecanismo. O mecanismo básico da lesão do LCA é uma rotação. O fêmur ele roda internamente, ocorre um valgo, com isso ocasiona-se a ruptura do LCA. Então, o principal mecanismo, a rotação interna do fêmur sobre a tíbia com um valgo associado. Quais são os principais fatores de risco para a lesão do LCA? Primeiro, sexo feminino, esportes com salto e esportes que fazem esse mecanismo de pivô. Pivô é um mecanismo rotacional. Por que sexo feminino? Se no consultório a gente vê mais homens com lesão do LCA. Se eu botar um homem e uma mulher praticando o mesmo esporte, eu vou ter mais mulheres com lesão. Primeira coisa, como a gente mencionou, o mecanismo da lesão é o valgo com a rotação interna do fêmur sobre a tíbia, geralmente com um apoio no chão, para ocasionar a lesão. As mulheres, anatomicamente, ela tem o intercôndilo do fêmur mais estreito, que é isso aqui. Além disso, como a mulher tem a bacia mais larga, então o joelho da mulher geralmente ele é mais valgo que o joelho do homem. Então, anatomicamente, por ter esse côndilo mais estreito e ter uma bacia mais larga, o joelho dela ser valgo, então eu predisponho mais a lesão do ligamento. Como é que vai chegar esse paciente para vocês? Como é que vai ser a clínica desse paciente? O básico, dor, edema. Geralmente, eles vão relatar na história clínica que escutaram um estalido. Vão chegar, muitos deles, com derrame. Nesse derrame, geralmente existe a presença de sangue, porque tem vários vasos aqui no ligamento. Então, eu posso ter uma hemartrose também no meu exame. E o principal, que é o que vai orientar, que vai ser a instabilidade. Ele vai dizer assim: doutor, estou sentindo meu joelho frouxo. Essa aqui é uma imagem para ilustrar como é que o paciente vai chegar. Ó. Você vê aqui, ó, comparando os dois joelhos, você vê que o joelho direito está bem mais edemaciado, bem mais inchado do que o joelho esquerdo. Então, como é que você vai conduzir esse paciente no pronto-socorro? Primeira coisa, analgesia. Isso aqui, sem sombra de dúvida, a primeira coisa que você vai fazer, medica o paciente para dor, até mesmo antes de fazer o exame físico, já medica, porque às vezes o paciente se queixa muito quando a gente vai realizar o exame físico, que realmente isso aqui dói. Então, primeira coisa, conduta, analgesia. Segundo, você vê que tem derrame, faz aquele sinal da tecla, deu positivo, viu que tem derrame, está autorizado a puncionar. Tranquilo? Vou mostrar aqui uma ilustração da punção. O exame físico, a gente vai lembrar de fazer a analgesia primeiro, do que o exame físico, e proceder com o exame de imagem. Quando eu falo em exame de imagem, eu não quero dizer que você já no pronto-socorro você vai pedir uma ressonância. Aqui é uma radiografia, incidência anteroposterior, que a gente vê esse destacamento aqui, esse destacamento ósseo, que ele é conhecido como fratura de Second. Essa Second. Isso aqui é uma lesão, eu não diria patognomônico, mas ela é muito específica para uma lesão do ligamento cruzado anterior. Alguns autores que dizem que isso aqui é uma avulsão óssea do ligamento anterolateral. Isso aqui é ocasionado quando eu tenho um movimento rotacional muito grande. Lembra que o mecanismo é esse. O fêmur ele roda internamente em relação à tíbia e faz o valgo. Quando eu tenho essa rotação muito exacerbada, o anterolateral, que ele se insere aqui, ele arranca e ocasiona a fratura de Second. Já essa ilustração aqui é para mostrar uma artrocentese. Lembrar de fazer a punção com um ambiente estéreo, usar a luva estéreo, todo o material estéreo, fazer a sepsia e antisepsia. Na aula prática a gente vai mostrar como é que é feito.
e o exame físico propriamente dito. Existem várias técnicas, várias opções para a gente fazer esse exame físico do LCA, mas eu queria que vocês gravassem pelo menos essas três, que é o teste da gaveta anterior, o teste de Lachman e o pivô shift. A gente vai também na aula prática, no encontro presencial, a gente vai treinar esses três exames. Como é que é feito? Primeiro, gaveta anterior. Paciente decúbito dorsal, você deixa a perna dele em 90 graus e você tenta anteriorizar a tíbia. E você vai graduar o quanto que essa tíbia vai para frente. Já o teste de Lachman, ele é parecido com a gaveta anterior. Só que, em vez de deixar 90 graus, o membro fica em torno de 20 a 30 graus. O examinador, com uma das mãos, segura na coxa e com a outra, ele tenta anteriorizar a tíbia. Mas é muito semelhante. A gaveta anterior a 90, com as duas mãos, você anterioriza a tíbia. Já no Lachman, a 30 graus, uma mão no fêmur e outra mão na tíbia. Você tenta fazer esse movimento de anteriorização. E o pivô shift, que tecnicamente ele exige um pouco mais de examinador. Como é que ele é feito? Você faz a rotação interna da perna, faz um estresse em valgo. Como é que é feito isso? Uma das mãos segura na coxa, enquanto a outra roda internamente o pé e faz o estresse em valgo. Quando eu tenho lesão do pivô central, do LCA, eu vou ter uma subluxação desse fêmur. Aí quando eu faço a flexo-extensão, o que é que ocorre? A bandeleta tibial reduz esse fêmur que você subluxou nessa posição. Tranquilo? Então, assim, são esses três testes que eu quero que vocês saibam. A gente vamos treinar ele na aula prática. E como é que é feito o tratamento na fase aguda? Tratamento na fase aguda, vocês vão seguir esse método mnemônico. É tipo o Monab-C que tem na cardiologia, no infarto. Só que na ortopedia é o PRICE, que a sigla vem do inglês, que PRICE, que ele quer dizer proteção. Por exemplo, você vai tirar a carga desse paciente, impedir que ele pise, geralmente com uso de muleta. Repouso, você vai dar repouso a essa articulação. Gelo. Compressão, que são as imobilizações funcionais. O mais conhecido, as mais conhecidas imobilizações são a imobilização de Jones, que a gente vai também ver na aula de imobilizações, na aula prática, e elevação do membro. Então, quando chegar um paciente suspeita de lesão do LCA, você fez o exame físico, você fez analgesia, fez exame de imagem, fez a artrocentese, viu que tem sangue, você já vai começar com o protocolo PRICE, beleza? Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação do membro. Tranquilo? Vamos embora. Só que ali, como eu falei, é o tratamento da fase aguda. Como é que é feito o tratamento do LCA? Tratamento definitivo. O LCA, ele é um ligamento que ele não responde bem à sutura. A você, por exemplo, você abrir e você fazer a rafia dos cotos. Então, ele responde melhor à reconstrução. Então, como é que é feita essa reconstrução? São feitos túneis, você vai com a broca, faz túnel no fêmur e na tíbia e passa um enxerto. Esse enxerto pode ser de tendão de flexores, pode ser do tendão patelar, tendão quadricipital e até mesmo de cadáver. Aqui é o aspecto. Aqui a gente brinca que é o chamado V da vitória, né? Que é entre o LCP e o LCA. Foi sinal que a reconstrução ficou boa. Só recapitulando. LCA, paciente, mecanismo. Rotação interna do fêmur sobre a tíbia, valgo e geralmente o pé apoiado. Como é que você vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico, na maioria, clínico, você vai colher a anamnese,
vai fazer analgesia, exame físico, aqueles 3 exames, gaveta anterior, Lachman e o pivot shift, que vamos testar todos esses exames na aula prática. E como é feito o tratamento na fase aguda, protocolo PRICE, tranquilo? E lembrar que o tratamento definitivo, reconstrução. Então, a gente aqui fechou LCA. Antes de passar para as próximas lesões ligamentares, vamos aqui recapitular o que vocês já viram nas aulas de imagem, de imaginologia. Aqui é um estudo de ressonância. Quero que vocês saibam pelo menos o básico. Isso você já deve ter visto na cadeira de imaginologia, mas vamos só rever. São 2 ponderações na ressonância. Existe a ponderação T1, ponderação T2. A ponderação T1, você vê o aspecto do osso. Ele é mais, digamos assim, mais branco, ou seja, tem um sinal maior. A gordura também fica mais branca. Aqui vou destacar aqui para vocês. E as estruturas intraarticulares, elas ficam com baixo sinal, principalmente menisco e ligamento, que é o objetivo da aula. Aqui no corte coronal ponderado em T1. Já na ponderação T2, você vê que a estrutura óssea tem um aspecto mais escuro. E onde tem líquido, ele tem um sinal maior, ou seja, ele é mais branco. E as estruturas da aula, que são menisco e ligamentos, são aqui mais pretinhas, ou seja, tem um sinal menor. Então, qual a diferença, basicamente? O T1 ele é uma boa ponderação para estudar anatomia. Já o T2, como eu tenho um aumento de sinal, quando eu tenho um líquido, ele é um bom exame para a gente avaliar doença. Basicamente, não é só isso. Aqui é mais uma revisão. Aqui, um novo corte, ponderação T2. Aqui, um corte sagital. E aqui, um corte coronal. Então, quais são as estruturas que eu quero que vocês visualizem na ressonância? Primeiro, aqui no corte sagital, ó, dá para a gente observar o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Você vê que o ligamento cruzado anterior ele fica meio que tenso e o cruzado posterior ele faz esse aspecto em quase que um C. Já no coronal, você consegue ver o menisco como uma estrutura triangular. E dependendo do corte, você também consegue visualizar algumas fibras do LCA e LCP. Como é que vocês vão ver aqui a lesão? Aqui é uma ressonância ponderada em T2, né? Como a gente já mencionou. Um corte sagital. Aqui é o LCP. E aqui era para ter o LCA, como a gente viu naquele outro corte normal, só que ele para aqui. Então a gente vê que tem uma lesão do LCA. Ele não está aparecendo nessa ponderação. Basicamente é o que eu quero que vocês relembrem da ressonância, só que a gente vai treinar isso aí durante as práticas. Mas vamos dar sequência. Próxima lesão. A gente já viu LCA, agora vamos LCP. É outro ligamento que compõe o pivô central do joelho. As lesões dele são mais raras quando comparadas às lesões do LCA. Ele é um restritor primário da posteriorização da tíbia. O LCA da anteriorização e ele da posteriorização. Ele também atua como restritor secundário da rotação lateral da tíbia, mas a principal função dele é impedir a posteriorização. E são necessários traumas de maior energia para que ocorra a lesão. Geralmente, a lesão, o mecanismo é a hiperextensão do joelho, ou então decorrência de acidentes automobilísticos, como aquela lesão do
painel de carro. Aqui exemplificando como ocorrem essas lesões, ó. Você vê que ocorre aqui o mecanismo de hiperextensão do joelho. E aqui é aquele mecanismo clássico da lesão do painel do carro. Quando ocorre o acidente, o joelho ele vai de encontro ao painel, ocorre a posteriorização da tíbia e consequente ruptura do LCP. Então, esses são os mecanismos básicos da lesão do LCP. A clínica. A clínica é um pouco semelhante à do LCA. Qualquer lesão intraarticular vai dar essa clínica de dor, edema e pode ter artrose também. Ele causa menos instabilidade comparado ao LCA. E o principal exame físico que eu quero que vocês saibam é a gaveta posterior. É semelhante à gaveta anterior do LCA. Paciente deitado, 90 graus. Qual a diferença? Que na gaveta posterior, o examinador ele empurra a tíbia para trás. Esse deslocamento, essa posteriorização da tíbia é também graduada. Ela se divide em grau 1, 2, 3 e 4. Sendo que o deslocamento posterior da tíbia menor que 5, grau 1, entre 5 e 10 milímetros, grau 2, e o grau 3 é quando ocorre um deslocamento maior do que 10 milímetros. Esse deslocamento, aqui tá, para exemplificar como ocorre, aqui está a perna, esse deslocamento é essa distância aqui, que a tíbia posterioriza. Então, isso é graduado, 5 a 10 e maior que 10 milímetros. Isso aqui vai ser importante para a gente ver a questão do prognóstico e do tratamento das lesões do LCP. Isso aqui é um corte sagital de um joelho ponderado em T2, na qual podemos observar uma falha aqui na continuidade do LCP, sugestivo de uma lesão. Aqui, para ficar mais fácil ver, aqui é um T1, como a gente falou, T1 é bom para ver anatomia, também um corte sagital, que a gente vê que ele está totalmente íntegro aqui nesse corte, o LCP. Não é o mesmo exame, é só para exemplificar. T2 num LCP rompido e um T1 num LCP preservado. Como vai ser o tratamento do paciente com a lesão do LCP? Lembrar, inicialmente vai ser igual ao LCA, protocolo Price, sempre. Depois que você esfriar o processo, você vai de acordo com a estabilidade do paciente. Basicamente, isso aqui é um resumo, isso é o que o aluno da graduação tem que saber. É um pouco mais complexo que isso, mas basicamente, no grau 1, menor, deslocamento posterior menor que 5 milímetros. Geralmente o tratamento é conservador, feito com um brace, que esse brace ele impede que a tíbia posteriorize mais ainda, para que ocorra a cicatrização do LCP. Ele, diferente do LCA, ele tem um potencial de cicatrização maior. O grau 3, geralmente, não em todos os casos, ele é indicativo de cirurgia. E a dúvida é o grau 2. Aí a gente vai avaliar o paciente, o grau de atividade dele. Claro que um paciente sedentário, você tende mais para o tratamento conservador. Um paciente mais ativo, tratamento cirúrgico. Então, vai de caso a caso. Então, fechamos LCP. Já vimos LCA, LCP. Vamos agora para o ligamento colateral medial. É um dos ligamentos mais lesados. Ele, em termos de ligamento, ele perde apenas para o LCA. Ele é o estabilizador contra o estresse em valgo, já que ele fica aqui na porção medial. Então, ele impede que ocorra esse valgo. E os principais mecanismos da lesão, ou é o trauma direto, ou o trauma indireto, ou então a associação dos dois. Aqui a gente pode ver um exemplo de trauma direto, força o joelho em valgo e ocorre a ruptura do colateral medial. Já aqui a gente vê um trauma indireto, o atleta com o pé no chão faz uma alavanca em valgo.
No exame físico do paciente com a lesão do colateral medial, além de ver a questão do edema, da dor, vai ser avaliada a questão do estresse em valgo. O paciente decúbito dorsal, o examinador ele vai estressar esse joelho na posição de valgo e vai graduar a abertura medial, ou seja, o examinador está aqui, ó, ele estressa em valgo e vai graduar quanto de abertura medial é realizado com essa manobra. Esse teste ele é realizado com o joelho em extensão e flexão de torno de 30 graus. O ideal é realizar nas duas amplitudes de movimento, em 0 e 30, porque só em 0, além do colateral medial, esse estresse em valgo ele também é estabilizado pela cápsula. Em 30 graus, eu deixo essa cápsula mais frouxa e testo mais especificamente só o colateral. Então, realizar o estresse em valgo, tanto em extensão como em flexão de 30 graus. E essa classificação ela é mais usada com o joelho em 30 graus. Tranquilo? Então, grau 1 menor que 5, grau 2 5 a 10, grau 3 mais do que 10 milímetros de abertura medial. Aqui alguns exames de imagem. Aqui vamos testar o que a gente viu lá naquela mini revisão. Corte coronal, ponderação T2, o osso está preto e tá aumento de sinal onde tem líquido. A gente vê aqui, ó, que ocorreu uma falha do sinal do colateral medial. Já aqui na radiografia, uma incidência em anterior e posterior, que aqui o círculo aqui ele está mostrando. Você vê que tem como se fosse uma calcificação na topografia do colateral medial. Isso aqui é conhecido como lesão de Pellegrini. Completar não, tá só Pellegrini e Stieda. Depois vocês olham aí como é que se escreve. Que é ruim escrever aqui no mouse, mas isso aqui é uma lesão de Pellegrini-Stieda, que nada mais é que uma calcificação do colateral medial profundo na topografia do fêmur. Ocorreu a lesão, essa lesão ela calcifica. Isso aqui já é uma lesão crônica. Então aqui dois exames que a gente pode ver, pode atestar a ruptura do colateral medial. Lembrando que a maioria do diagnóstico é clínico, você já suspeita, só confirma com o exame de imagem. Como é que é feito o tratamento da lesão do colateral medial? Semelhante à lesão do LCP, vai se guiar pelo grau de abertura, pela classificação. Ou seja, grau 1 e 2, geralmente o tratamento é conservador. Do mesmo jeito, um brace é colocado no paciente, geralmente 4 a 6 semanas resolve. Já no grau 3, tende a ir mais para o tratamento cirúrgico. Aqui a ilustração, ó, grau 1, grau 2 e grau 3. Aqui abertura maior do que 10 milímetros. Se eu não me engano, acho que foi em 2015, Messi teve uma lesão no colateral medial e que ele utilizou o tratamento conservador. Ele ficou em torno de 2 meses fazendo tratamento conservador e funcionou. Então, assim, você vê que mesmo em atletas de alto nível, o tratamento conservador ele é bem empregado. A gente acha que por ser um atleta tem que fazer logo cirurgia, tem que correr. Então não. Então, você vê que o tratamento conservador ele é bem empregado até mesmo em atleta de alto rendimento.